Construir uma empresa do zero, apostando na melhoria de um produto que já existia no mercado, sem grandes investidores, sem uma grande marca por trás e sem a certeza absoluta de que aquilo realmente daria certo. Agora, imagine transformar essa ideia em uma das marcas mais conhecidas do Brasil em sua categoria. Uma marca presente hoje em milhares de pontos de venda no país e no exterior e consumida por milhões de pessoas. Ela já ultrapassou 500 milhões de reais em faturamento. E o mais curioso dessa história não foi só o crescimento exponencial em muito pouco tempo, mas o que aconteceu depois. Em determinado momento, o fundador dessa companhia tomou uma decisão que muitos empresários passam anos tentando evitar. Ele vendeu a empresa e ela continuou crescendo. Isso nos leva a uma pergunta que interessa não apenas a quem empreende, mas a qualquer pessoa que esteja construindo um sonho. O que realmente gera valor dentro de um negócio? É o produto? É a marca? É a liderança? Ou é a capacidade de construir algo tão bom que prospera mesmo sem a presença do fundador? Para conversar sobre isso, eu recebo hoje Lucas Castro da Cruz, empreendedor, fundador da Dr. Peanut e protagonista de uma das trajetórias empresariais recentes mais interessantes do Brasil. Seja bem-vindo ao VSH Cast. Lucas, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. É uma alegria poder te ouvir hoje e ouvir um pouco mais da tua história, que a gente considera uma das mais interessantes aí do Brasil recentemente. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, né, quando vocês me convidaram e espero que seja um papo bem produtivo aí e que a galera goste. Com certeza. Lucas, quando as pessoas olham para a Dr. Peanut hoje para você, elas veem uma história de sucesso e a gente vai entrar no decorrer dessa conversa nos detalhes disso. Mas antes disso, existia um jovem de 20 anos que começou com uma loja de suplemento, depois foi para 3, e tudo mudou quando acho que você começou a perceber detalhes do comportamento do consumidor. Queria que você lembrasse um pouco desse período e o que foi que aconteceu naquele momento para você dar o start da virada. Tá, vamos lá. Esse meu período no varejo foi muito importante, porque ali eu fiquei do outro lado do balcão. Então eu escutei muito o consumidor, né? Então eu reparava muito eh, diversas pessoas comprando produtos diferentes. Então o comportamento do consumidor, de cada consumidor. Então ali eu percebi muita coisa. Eu percebi que as pessoas pagam R$ 100 num produto e no mesmo produto tem pessoas que pagam R$ 500. Então, assim, tem público para tudo hoje no Brasil. Então, eu pude ter esse convívio com outras marcas. Então, eu comprava, né, de outras marcas. Então, eu já aprendi muito isso também, como que as dores do lojista. Então, depois que eu fundei minha marca, eu sabia as dores do lojista. Então, isso foi muito importante nesse período. E o varejo, ele te ensina muito, ele te ensina a vender, né? Então, eu era um vendedor. Eu era dono da minha loja, mas era um vendedor. E tudo é venda hoje. Toda pessoa tem que ser um pouco vendedor. Uhum. Seja para vender uma ideia, seja para vender um projeto, seja para vender qualquer coisa, todo mundo tem que ser um pouco vendedor. Então, esse período que eu fiquei à frente das lojas, atrás do balcão, foi ótimo, porque além do comportamento do consumidor que eu aprendi muito, eu aprendi a ser vendedor. E isso me Uhum. ajudou muito na minha carreira. Certo. E da onde vem esse tino empresarial, empreendedor que você tem? Porque 20 anos é bem jovem para começar nesse mercado. Hoje você está com 36 e muita história já aconteceu, né? Então, desde muito novo eu sempre quis empreender, assim, sabe? Eu nunca Uhum. quis seguir carreira. Eu até estudei nutrição, mas assim, eu sempre quis empreender e eu sempre gostei muito do esporte. Eu Sim. sempre gostei de saudabilidade e esporte. Então, desde os meus 15 anos, 16 anos, eu sempre quis ter minha marca, ter minhas coisas, ter minha loja. Então, acho que é algo que é meu mesmo, assim, sabe? Uhum. Desde novo eu sempre quis e nunca quis seguir carreira. Não que é errado seguir carreira, né? Mas eu nunca quis seguir carreira. Eu sempre quis empreender e ter minhas coisas. Então é algo meu mesmo e surgiu lá atrás, com Uhum. 14, 15 anos e até hoje eu tô aí empreendendo. Que legal. E dentro desse cenário das marcas de pasta de amendoim, você percebia que elas tinham uma característica comum das brasileiras não serem tão gostosas, talvez, e o que existia de mais palatável era norte-americana, mas aí não era zero. E é aí que surgiu a ideia de criar a Dr. Peanut? Como nesse meu período nas lojas, eu pude perceber que o consumo de pasta de amendoim estava crescendo muito no Brasil. Tá. E aí eu tive um insight muito bom que eu percebi que todas as marcas que vendiam eram produtos iguais.
a embalagem é a mesma, saborização era a mesma. Então, assim, eles não era um produto que dava prazer para quem estava consumindo. Era um produto que atendia ali, ou um médico que estava receitando, um nutricionista, ou um amigo falou, ó, come isso aqui que é bom para tua dieta, para o teu treino. Não era algo prazeroso. Então, nesse tempo que eu fiquei até à frente das lojas, eu percebi que esse consumo foi aumentando e não tinha marca que atendia uma parte do consumidor que queria um prazer também, além de estar consumindo algo saudável. Sim. Então, esse período foi importante, até voltando na pergunta anterior, nesse período de loja eu aprendi isso também, eu pude ver de perto como o consumidor quer produto prazeroso e saudável. Então, essa Uhum. foi o insight da Dr. Peanut, né? Foi realmente juntar saudabilidade e prazer. Certo. E você contou que você estudou algumas tendências internacionais também antes de dar esse passo, né? Como que foi essa análise de mercado, de cenário nacional e internacional antes de você tomar a decisão? Não só de pasta de amendoim, mas eu sempre gostei de seguir muitas marcas de fora, né? Tá. Seja de cosmético, seja de suplemento, seja de pasta de amendoim, que era o meu segmento ali. Mas e eu percebi que ninguém inventa roda mais. As pessoas mudam o formato de apresentação. Então, na pasta de amendoim aqui no Brasil era isso. Eu não inventei pasta de amendoim no Brasil, ela já existia há muito tempo. Mas ninguém tinha feito esse formato, que era entregar com uma embalagem diferente, uma marca muito forte, focar em posicionamento, produto muito bom e saborização diferente. E continuou sendo pasta de amendoim, mas olha como já Uhum. mudou todo o formato do que tinha no mercado. E nos Estados Unidos, principalmente, né, que é um país que eu sempre, né, tô de olho, tô olhando as tendências, eu percebi que lá tinha marcas de pasta de amendoim que estavam focando nisso, em outros formatos, não apenas entregando o produto convencional ali. Uhum. E além do produto, focando em marca, né? Eu acho que o trabalho de marca que a gente fez foi muito, muito importante. Então, esse minha olhar aí para o mercado de fora trouxe algumas tendências para o Brasil, que inclusive hoje a gente até as pessoas replicam em outras marcas também, que é o mundo Dr. Peanut ali, de Uhum. lifestyle Dr. Peanut, né? Não é uma marca Sim. de pasta de amendoim, é uma marca que as pessoas usam camiseta, usam boné, então acho que esse é o grande É, diferencial da vira uma Dr. identidade mesmo. As pessoas viram fã da marca, né? Que Então, legal. uma pergunta que eu sempre faço, né? Que eu sempre falo para os meus amigos empreendedores e em conversas para fazer é assim: o consumidor usaria teu boné, usaria tua camiseta? Uhum. Se a resposta for não, você tem algum problema. Então, acho que, primeiro de tudo, antes de focar em produto, acho que o trabalho de marca é muito importante. E acho que isso a gente fez no Dr. Peanut pegando referências de fora. Claro. E quando você pensou no nome mais americanizado, é porque você já imaginava uma projeção internacional? Eu sempre fui meio sonhador, sabe? Sempre fui meio louco. E eu já imaginava, não sei quando, isso daqui 50 anos, 100 anos, sei lá, mas que a marca poderia ir para fora do Brasil, porque o produto era muito bom Sim. desde o começo. Então o nome Dr. Peanut ele já surgiu para não ficar algo aqui só no Brasil, que funcionasse em outros lugares do mundo. Então acho que isso foi assertivo também, porque hoje a Doctor está em 11 países e Tá. com o nome ali, sei lá, que fosse mais abrasileirado, fica mais difícil de entrar em alguns países. Então, o nome Dr. Pinto já veio pensando em expansão internacional. Uhum. Hoje são 11 países e eu não sei se está atualizado, mas são 12 sabores da pasta de amendoim também? Hoje tem 12 sabores, tem vários formatos, né, desses sabores, né? Uhum. Tem 600 gramas, tem 200 gramas, tem barra de proteína hoje, tem 5 sabores, tem wafer, tem alfajor. Hoje tem uma gama de produtos intensa. De sabores de pasta, se eu não me engano, é 12, tá? Sim. E a construção prática para viabilizar todo esse processo, como que foi? Porque chegou um momento que vocês começaram a fabricar, mas antes, dá um passo atrás para lembrar para a gente como que foi o teu passo a passo. Ó, o meu primeiro passo, quando eu realmente fiquei, vou fazer a marca, vou fazer acontecer, tá aqui, marca, logomarca, posicionamento, vamos fazer, vamos. Eu não arrisquei em já fazer uma fábrica, já acho que esse é um erro também do empreendedor, que é às vezes colocar muita ficha em fábrica no Uhum. começo. Testa o produto, terceiriza. Hoje tem muitos terceirizadores no Brasil bons. A Doctor começou terceirizando. Então eu cheguei para um amigo meu que tinha fábrica, já tinha todos os registros, já tinha tudo que precisava para produzir alimento e falei, cara, eu preciso produzir isso aqui. Eu te Uhum. entrego a matéria-prima, vamos fazer? E aí com terceirização você não tem todo aquele trabalho de conseguir todas as licenças, ir atrás de gente para trabalhar. Então assim, eu testei o produto terceirizando. Então eu fiquei ali 6 meses, 8 meses terceirizando o produto. Quando eu vi que realmente, ó, Uhum. deu certo, ok, vamos abrir a fábrica, vamos. Então acho que esse é um ponto. Tá começando a empreender agora e não tem tanta certeza ou quer fazer teste, tem muito terceirizador no Brasil
Brasil bom. Então vá atrás dos bons e firme a parceria. Acho que esse é um ponto. A gente fez isso e eu ainda acredito nisso. Certo. E o investimento inicial para começar tudo isso, eu me lembro que vi em algumas matérias, reportagens que você participou, foi de R$ 50.000. Esse valor foi um empréstimo, foi por meio de sociedade, foi capital próprio? É uma parte capital próprio, outra parte até minha mãe acabou emprestando. Então, Uhum, na época, eu tinha acabado de abrir uma loja também, tinha investido lá por quase R$ 100.000 numa loja nova. A loja de suplemento é pesado, porque você tem que ter um estoque muito grande para atender. uhum. E aí, no meio dessa, que eu abri a loja, eu já quis abrir a Dr. Peanut, então teve uma parte que era minha, outra parte veio de empréstimo ali. E Aham. desses 50 mil depois, graças a Deus, eu nunca coloquei mais nada, a empresa andou sozinha e deu tudo certo. E teve momentos em que você se recorda que precisou até frear um pouco da produção, porque a demanda do mercado estava bem significativa, né? Quando a gente não tinha tanta produção assim, não tinha tanta, né, a fábrica não era tão grande, a Doctor ela começou a se espalhar no Brasil Uhum. e a gente tinha que frear os representantes. A gente dava meta para eles não venderem. Então, bateu a meta do que ele vendeu, a gente fala, cara, dá uma segurada agora, porque senão a gente vai demorar 60 dias para Sim. entregar. Isso é um problema bom, mas é um problema. Então, mas eu acho que faz parte do crescimento da marca. Não tem como fugir Uhum, disso. uhum. Esse crescimento, e é aí que você aprende, é aí que você corrige alguns erros e você vai atrás também das melhorias. Aí você vai atrás de contratar gente boa, você vê que você, pô, sozinho eu não vou conseguir isso aqui, vamos contratar gente boa. A fábrica não dá para ser a fábrica do jeito que tá, vamos ter que, esse maquinário não tá funcionando, vamos ter que ter uma linha de produção mais robusta. Então é Uhum. esses momentos que você vai profissionalizando a empresa. Então são problemas, mas acho que faz parte do crescimento de qualquer marca, sabe? Claro. E Lucas, você se recorda de, no começo, você ter enfrentado pessoas que às vezes desacreditavam ou questionavam, ou até por preocupação mesmo com você, tentavam te mostrar que poderia não dar tão certo? Houve isso? Assim, acontecia muito, sabe? Alguns lojistas, cara, você vai vender uma pasta a R$ 50, o padrão de pasta de amendoim no mercado é 20, não vai vender. Aí quando a galera às vezes provava, pô, isso aqui é diferente. Sim. Amigos também, né? Cara, pô, legal, mas vai com calma, né? Cuidado. Então, assim, sempre tem, mas assim, eu sentia que não era nada do mal, assim. Claro. Uhum. Eu tinha uma visão muito clara do que eu queria e queria dar certo. Isso eu Sim. tinha essa visão muito clara. Então, por isso que eu Uhum. apostei tudo e, né, todas as minhas fichas. Mas as pessoas que estão de fora, às vezes, elas não enxergam, né? Tanto a construção de marca desde o começo, como que foi. Elas só olham o preço e quem que é o concorrente. Então, o Uhum. concorrente tá vendendo a 20, eu vou vender a 50, não vai dar certo. Mas não. Então, o trabalho de marca que a gente fez, a pasta tinha um sentido ser 50. Eu tô falando de R$ 50 porque era o que era na época. Ela tinha um sentido. O potter é Uhum. diferente, a comunicação é diferente, os influenciadores eram bons, o produto era melhor quando a pessoa provava, a gente investia muito em degustação, então tinha um porquê, não foi eu que escolhi esse preço ali, vai ser. Claro. Então as pessoas não enxergam muito isso, principalmente quem é de fora, né? Então ouve isso, mas mágoa nenhuma e não é Uhum. nada pensando, tomara que dê errado. É Sim, mais sim. realmente visões de mercado mesmo e cada um Diferentes. tem a sua, né? Mas a importância, né, Lucas, de acreditar na tua intuição, no teu sentimento e até na tua capacidade de fazer a realização acontecer, né? Acho que é uma dica para os empresários isso. É uma dica e eu já tinha feito todos os testes de mercado também, né? Quando realmente eu apostei forte ali, eu já tinha feito todos esses testes. Eu fui meu primeiro cliente, na verdade. A minha loja foi o primeiro cliente do Dr. Peanut. E Uhum, eu nunca misturei Dr. Peanut e minha loja. Então, assim, eu vendia para mim mesmo e ali aconteciam as vendas dentro da minha loja, mas eu nunca liguei a minha loja com a marca até para os outros lojistas também não comprarem, né? uhum. Na cabeça do outro lojista, cara, vou comprar uma marca que é de outra loja. Não, não vou ajudar a crescer outra loja, não. Então, nunca quis ligar a minha loja com a marca por isso, sabe? Claro, claro. Mas então eu tinha muito claro que iria dar certo, porque eu já tinha feito todos os testes, eu tinha feito todos os estudos, minha intuição tava, tipo, muito forte. Uhum, Então, as pessoas de fora acabam não vendo isso, mas eu tinha muito claro isso pra mim. que bacana. Então hoje são 11 países e quantas cidades brasileiras, você tem ideia? A gente perde um pouco o número porque tem muito distribuidor hoje no Brasil, sabe? Uhum, Todas as grandes capitais, sem dúvida, e todas as grandes metrópoles também, sem uhum. dúvida nenhuma. Mas tem cada cidadezinha que tem o produto que a gente nem imagina, porque os distribuidores fazem essa pulverização nível Brasil. Então, hoje a Doctor vende em todos os estados, e em todos os estados tem muitos distribuidores. Então, você Uhum. pensa que um distribuidor pode vender para 2.000 clientes. Então, a gente Certo. acaba perdendo o controle de quantos pontos de venda tá por causa de distribuidor.
O que a gente vende direto, a gente consegue controlar, né? Via sistema, via qualquer coisa. Mas com distribuidor, que dele pulveriza a marca para todo canto, é um pouco difícil. Mas eu acredito que todas as grandes cidades aí do Brasil e as grandes metrópoles e cidades, né, perto ali das capitais, deve estar em praticamente todas Todas. hoje. E Lucas, para a construção desse cenário, quais foram os investimentos maiores e mais significativos que vocês precisaram fazer? Foi em tecnologia, em sistema, em processo ou em pessoal, em equipe comercial? O que que você O mais atribui? pesado acaba sendo fábrica, né? Tecnologia ali. Fazer uma fábrica que atenda a demanda é pesado, né? Então hoje a fábrica da Dr. Pinos, ela faz de 25 a 30 mil potes dia. Nossa. Então é muita coisa. Então ela é toda automatizada. O operador ele só realmente encosta no produto para colocar a receita e acabou. Ele sai pronto no sleeve, fechado, selado. Então, assim, a automação da fábrica, isso é muito caro. Mas com certeza, para produzir 30 mil potes ali, se não fosse automatizado, fica meio inviável, né? Uhum. Tecnologia de sistema também, o sistema é caro para fazer, né? A gente tinha um sistema bem robusto. Pessoas, a empresa vai crescendo, você vai contratando pessoas melhores, isso é fato, você vai contratando pessoas melhores que você, inclusive, e isso Uhum. faz parte também do processo. Então, todos esses investimentos são altos, mas acho que a fábrica, no nosso caso, foi o que mais custou, assim, Uhum. mas paga muito rápido, sabe? Você paga É. muito rápido, tudo automatizado, fazer 25, 30 mil potes, se abrir mais um turno faz 50, então, assim, a fábrica Uhum. está preparada já para um crescimento, estava preparada para um crescimento muito grande, né? Certo. E para os empresários que nos assistem, quais as dicas que você daria para essa busca de capital, principalmente quando se está iniciando, assim? Eu tenho duas maneiras, ou você vai atrás de banco, né, para conseguir uma linha de crédito boa. Hoje você consegue, né, se você tiver um nome bom, apresenta o projeto, os bancos aí eles querem emprestar dinheiro aí. Uhum. E outra é atrás de sócios, né? Acho que se você escolher muito bem o sócio, não só pensando em dinheiro, né? Hum. Pensando num sócio que venha agregar, um sócio que entre também com capital, mas que venha agregar na operação. Uhum. Um cara algo que você não entende, principalmente isso, acho que isso é importante. Não adianta você vir com um sócio que tem as mesmas fortalezas que você tem. Uhum. Pega um sócio no que você não é tão bom. Acho que isso é importante. Então, sócio também com capital, escolher muito bem. Eu já vi sócios que colocaram muito dinheiro no negócio, mas não deu certo, porque não é só o dinheiro, é a Uhum. convivência, é o pensamento, ver se está alinhado com as ideias. Cara, eu penso isso aqui para o futuro da marca. O que que você pensa? Ah, não, eu penso totalmente diferente disso. Porque acontece isso, tem sócio que quer vender a Sim. empresa, tem sócio que não quer. E aí, Uhum. quando acontecer isso, vai e o conflito? Uhum. Então, a dica que eu dou é sócio, e se você não achar essa pessoa, que não é fácil também você achar pessoas que têm o mesmo pensamento que você e queiram crescer junto e colocar dinheiro ainda, né? Uhum. Tem hoje linhas de crédito aí que você consegue bons juros anuais aí que dá para você escalar o teu negócio. Certo. Eu ia te perguntar, e acho que antes de entrar na próxima questão, o que que você atribui como principal motivo, principal diferencial da marca para ela ser única no mercado e difícil de copiar, em todos os sentidos? Hoje, a tecnologia de alimento está tão grande que qualquer um pode fazer produto bom. Sim. Produto bom deixou de ser um diferencial. Hoje Uhum. um produto bom é o básico. Se não tiver um produto bom, não adianta nem você entrar no mercado. Pensando nisso, como que você vai se destacar? É com posicionamento de marca, é com um trabalho diferente, é com equipe boa, é com fábrica boa. Hoje tem muita marca que vende muito porque tem fábrica, Uhum. marca e fábrica. Não necessariamente é porque o produto é tão bom. O produto, na minha visão, todo produto tem que ser bom, mas tem Uhum. muito produto que não é tão bom, que acaba vendendo muito porque a empresa está preparada com produção, ela está preparada com comercial, com distribuição, Sim. posicionamento de marca tá alinhado. Então, assim, a dica que eu dou é isso: faça diferenciação. E aquilo que eu comentei na outra pergunta é o formato. Uhum. É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu sempre gosto de dar. Há quanto tempo existe canal de receita no YouTube? Canal de receita mesmo. Há muito tempo, desde o começo do YouTube. Por que que de tempos em tempos vem alguém e explode um canal de receita? Porque essa pessoa muda o formato. Ela muda o formato de filmar, ela muda o formato de falar. A receita às vezes é a mesma, Uhum. mas a apresentação é diferente. O cara colocou num pote diferente. Então isso muda o jogo, isso muda tudo. Sim. Então, assim, você sair um pouco fora da caixa no formato de apresentação da tua marca, seja de campanha de marketing, de tudo, vai fazer total diferença. Hoje as pessoas elas não estão comprando tanto produto, estão comprando marca. Então, a dica que eu dou é essa: foca em Uhum. marca, trabalho de marca, contrate um bom diretor de marketing, um bom publicitário, que as coisas vão acontecer. Legal. A gente já vai entrar no aspecto
bem importante dessa nossa conversa, que foi o momento que você decide pela venda da companhia, mas antes disso, teve um valor muito significativo de faturamento que vocês alcançaram, que foi na ordem de R$ 500 milhões de faturamento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi chegar nesse valor, o sentimento que vocês tiveram, e também alguns desafios que foram necessários serem superados antes dessa conquista ser alcançada. Tá, é um valor significante, né? Quando chegou em 500 milhões, assim, eu fiquei muito feliz, porque passou um filme na minha cabeça, né? De tudo começou pequeno lá atrás e há pouco tempo, né? 2017, a fundação da marca. Então, você chegar nesse número com todas as dificuldades que tem de empreender no Brasil é algo que, tipo, me marcou bastante, assim. Eu lembro que eu tava em viagem ainda quando me avisaram, assim, e eu fiquei muito feliz, muito feliz. Passou um filme muito legal, até me emocionei lá na época, porque é um número muito expressivo. Esse ano, provavelmente, já vai passar de 650, 700. Então, agora ó, eles vão em busca do bi aí, Uhum. de faturamento. A Doctor cresceu muito quando a demanda começou a vir muito forte. Ali a gente profissionalizou muito a empresa. Porque até então a gente sempre teve aquilo, pô, mas será que a gente vai contratar alguém que vai ganhar esse salário, esse diretor precisa? Pô, mas será que eu não consigo fazer isso? A gente sempre fica naquela. Como a demanda foi muito alta e o crescimento foi, né, era uma dor que todo mundo precisa passar, Uhum. e aí você tem que abrir mão um pouquinho de ego. Você tem que contratar pessoas melhores que você para cuidarem de algumas coisas que você já não é mais capaz. Seja produção, seja marketing, seja produto, seja venda. Então, acho que a gente teve uma época ali em que a gente ficou muito receoso em contratar boas pessoas. E acho que isso é um Uhum. erro que a gente Uhum. cometeu, e acho que o grande empresário também comete. Além de ser muito centralizador, né, tem que saber demandar, contratar gente boa, porque eu sei que às vezes dói no bolso, né? Você, pô, chega uma proposta de um cara bom ali, pô, currículo legal, mas o cara vai ganhar com comissão, com tudo, pô, 60 pau, 80 pau, meu Deus. Uhum. Mas vale a pena, cara. Ele As vai te pessoas pagar. boas se pagam muito rápido. Então a gente cometeu alguns erros, a gente demorou demais pra virar essa chave, sabe? Ah, É isso que eu comentei, acho que faz parte do processo. faz parte. Faz parte do processo do crescimento e aí, se eu pudesse voltar um pouquinho atrás, eu tinha virado essa chave um pouco antes. Claro. E além dessa percepção, teve alguma outra que você teve de percepção ali de podia ter feito diferente aqui? Alguma dica que você possa dar? Hoje olhando é mais fácil, né? É. Mas quem sabe se eu não tivesse passado por isso lá atrás, a gente não tava onde tá hoje. Uhum. Mas acho que a fábrica também, quando a gente saiu da primeira fábrica para a segunda, a Dr. Pino já teve 3 fábricas. Quando saiu da primeira para a segunda, a gente deu um passo muito pequeno. Hum. A gente deu um passo muito pequeno com medo. Então, a gente ficou nessa segunda fábrica 2 anos apenas. Então, assim, se a gente tivesse enxergado o tamanho do mercado, a gente já saía dessa fábrica com um investimento um pouco maior para essa que está hoje. Então, Uhum. ali a gente sofreu muito, porque quando a gente foi para essa segunda fábrica, a gente acelerou demais achando que, tipo, tava resolvido o problema. Vamos ficar aqui agora 10 anos nessa fábrica, a gente ficou 2. Então, assim, acho que esse é um erro também que a gente cometeu, não entender o tamanho do Brasil e do mercado. Uhum. A gente demorou muito tempo para entender que o Brasil é muito grande Uhum. E que estava muito aberto, e né? que estava muito aberto. Tinha um mar azul muito grande que a gente achou que era uma lagoa. Olha só. É, mas isso é com a experiência É. mesmo, né? E aí agora falando do momento da venda, Lucas, quando um grupo grande decide investir em uma empresa, ele não está só olhando para o resultado de 1 ano ou de 2, ele está olhando para o que ele acredita que ainda vai vir a gerar valor. Né, o quão exponencial pode ser a lucratividade daquele negócio. Então, a Supley acho que entrou na sociedade da Doctor inicialmente com 50% e depois foi o total. Em que momento que você percebeu que a empresa havia virado um ativo estratégico para o mercado e que você teve certeza que era a chance mais oportuna para a venda? Até quando a CEO do grupo me procurou na primeira venda ali que a gente fez de 50%, ali eu entendi que realmente a gente estava, não incomodando, mas a gente estava sendo visto pelos grandes. Porque quando ela me procurou, uma coisa que ela me falou foi o seguinte, cara, eu tô fazendo visita com os meus representantes nas lojas e tem mais Dr. Peanut do que uma marca que eu tenho aqui. Sim. Que vocês estão fazendo? Então ali me bateu, eu falei, cara, pô, a CEO de um grande grupo, um dos maiores do Brasil, tá falando que tem mais produto meu do que uma marca dela num ponto de venda, por exemplo. Então, Aham. assim, foi algo que ali eu falei, cara, a gente tá realmente
no caminho certo. E quando a gente ia para uma grande feira, eu também via que a gente estava realmente sendo visto. Sim. Porque além de muito consumidor final ir lá, né, provar, elogiar, conversar, vinha muito lojista do Brasil e muito dono de outras marcas falar comigo e conversar e falar, cara, o trabalho tá legal, tô vendo muito tua marca, ou legal aquela campanha que você fez. Então, assim, quando outros grandes começam a elogiar, você vê que você tá no caminho certo. Tá no caminho, Uhum. claro. Aconteceu isso. E em que ano que foi os 50% ali da compra? Os 50 foi em 2023. Foi Uhum. E o 2023. passo dos 100%? O passo 100% ele finalizou em fevereiro de 2025. Certo. E aí, falando disso, né, quais foram as principais e melhores decisões que você entende que você tomou para esse momento da venda? As consultorias com as quais você contou, o profissionalismo das pessoas envolvidas, as dicas que você daria nesse sentido? Ó, uma dica que eu daria é, desde o primeiro dia de empresa, você já preparar a tua empresa para venda, mesmo que você não tenha o objetivo de vender tão cedo. Por quê? Porque ali as coisas vão fluir muito mais fáceis, porque os processos vão estar mais desenhados, as margens vão estar vão estar melhores, elaboradas. Se você tiver esse pensamento que eu vou fazer minha empresa para vender, independente se você quer ou não, ou quanto tempo vai demorar, eu tenho certeza que você não vai sofrer tanto nesse processo. Hum. A Doctor, eu sempre tive isso, essa vontade de vender, mas eu não preparei a minha empresa do começo para ela vender. Ela foi preparada no meio do caminho e é muito mais difícil. Mas volto naquilo, acho que faz parte do aprendizado e eu tinha 26 anos quando eu fundei a Dr. Pino. Então, assim, hoje eu já faria diferente. Hoje eu, desde o primeiro dia, eu teria pessoas boas do meu lado desde o começo, eu investiria em pessoas boas, os processos, o sistema. A gente, no começo, o nosso sistema era um sistema praticamente de uma loja de suplemento atendendo uma fábrica. Então a gente, chegou uma hora que a gente viu, não dá. Uhum. Então, assim, hoje eu já faria diferente, porque quando uma grande empresa vem comprar, né, um menor, não é só o faturamento que importa, não é só a vontade de querer, tem muita coisa envolvida, tem todos os balanços, ele tem que fazer sentido, as margens, vai para auditoria. Então, assim, a gente preparou isso lá ali, 2019, 2020, a gente começou a preparar, beleza, a gente tá no tempo, tá tudo certo. Mas hoje eu vejo que grandes marcas perdem oportunidade de venda porque não estão preparadas e não estão prontas quando chega o momento. Uhum. Então, tem muita hoje consultoria que faz esse trabalho, que vem, olha, arruma a tua empresa para você vender. Então, uma dica que eu dou é isso: comece preparado e no meio do caminho já pega uma consultoria, né, alguém Claro. para já deixar isso pronto, se realmente for tua vontade de vender, né? Estruturado, né? Isso, estruturado. E, Lucas, para você, existe um momento, talvez até que você tenha sentido isso, que você pensa que o fundador deixa de ser a solução e passa a ser uma espécie de impeditivo para um crescimento ainda maior? Você sentiu isso? Olha, eu não senti, mas eu reparo isso muito também. Eu acho É. que o ego do empreendedor, ele pode ajudar ou pode atrapalhar, né? E eu vejo que às vezes atrapalha porque o empreendedor, ele não sabe delegar muito. Então, ele quer centralizar muita coisa. Eu fui assim também no começo, sabe? Eu demorei para virar essa chave. Até tempos atrás, eu aprovava erro de rótulo antes de rodar. Porque eu tinha medo que alguém que tá fazendo não ia fazer bem feito. Ia Sim. rodar 500 mil rótulos e ia dar problema. Tá. Então eu fazia isso, mas chega uma hora que você vai ter, com dor no coração, você vai delegando, né? E acho que o erro do empreendedor hoje é não saber delegar. É Demorar, difícil. é difícil, porque é um apego ali, é uma centralização ali do negócio que você quer fazer aquele do teu jeito e você tem medo de errar e você não confia nas pessoas. Só que se você não confia nas pessoas, você contratou a pessoa errada, né? Então esse é um erro também. Se você tá com uma pessoa ali, um gerente, um diretor, e você tá centralizando, você tá fazendo alguma coisa que é para ele fazer, você contratou a pessoa errada. Então esse eu acho que é um grande erro que as pessoas cometem e hoje eu não cometeria e viraria a chave mais rápido. Claro. E na prática, Lucas, como que um empreendedor pode saber que a empresa dele está dependendo demais da figura dele como fundador? Quais são os primeiros sinais que ele precisa estar atento? Cara, um sinal que ele precisa estar atento é uma pergunta que ele deve se fazer. Se ele ficar 30 dias fora da empresa, o que que acontece? Tipo, não que ele vai fazer isso, mas o que que lhe acontece? Pensa ali, fica ali refletindo. A empresa para, algumas decisões não vão ser tomadas esperando você voltar. Então aí já é uma boa pergunta, sabe? Tipo, já é uma boa pergunta. Se eu sair 30 dias, o que que acontece com a minha empresa? Meu faturamento cai ou sobe? Esses problemas que estão hoje aqui, eles vão ser resolvidos ou quando eu voltar eles vão estar aqui também? Então acho que esse é o principal ponto. E aí eu volto nessa. Quando você tem boas pessoas, você como empresário, você como fundador, você, né, como empresário, você acaba
focando mais em outras ações estratégicas e não perdendo tempo com coisinhas que essas pessoas vão resolver. Uhum, Então, e você olha mais para o macro, né? Você olha claro. para a expansão internacional, você começa a colocar o teu tempo em coisas maiores e não em coisinhas Mais mais estratégia. estratégicas mesmo. E gerente, diretor que se vira para resolver os problemas. Mas essa é uma boa pergunta. Se ficar 30 dias, o que que acontece? Uhum, Faturamento cai, sobe, os problemas são resolvidos ou não? maravilha. E Lucas, se a fábrica hoje, num cenário hipotético, desaparecesse, os equipamentos desaparecessem e você se visse assim começando do zero de novo, de que decisão que você não abriria mão? De focar em marca. E das pessoas que eu tenho que eu tive ao meu lado durante esse tempo, né? Acho Sim, que esses dois, essas duas fontes aí que a gente tem de mais valioso é marca e pessoas. legal. Acho que é isso. Se eu perdesse toda a minha fábrica, hoje eu não tenho mais fábrica que eu vendi, Claro. mas se a fábrica da Dr. Peanut, quando eu estava à frente, sumisse, acontecesse alguma coisa, acho que eu queria ter a minha marca ainda muito forte Uhum. e as pessoas. O resto a gente construiria de novo. Certo. E assim, muitas pessoas têm essa questão da dependência emocional, às vezes, do negócio, porque criou, porque foi difícil realmente conduzir todo o processo, porque teve muita coisa, né, nesse caminho. Para você, teve um momento difícil emocionalmente, assim que a venda aconteceu? Primeira pergunta. E a segunda é, o que que você fez para driblar esse sentimento? Tá. Quando você funda uma empresa, né, do zero e começa pequeno, né? Você se apega a isso, não tem jeito. Tenho tatuado Dr. Peanut aqui, mas eu sempre tive o pensamento de que a Dr. Peanut é uma filha. Assim como os filhos, a gente faz o filho, a gente cria o filho e tem uma hora que o filho sai de casa. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. A Dr. Peanut um dia vai sair de casa, né? Não que ela não vai ser mais parte de mim, Uhum. nada disso. Mas é uma filha, o sentimento é esse. É uma filha que saiu de casa. Então eu driblei isso porque eu já coloquei isso na minha cabeça lá atrás, sabe? Tanto que é uma filha que sai de casa que às vezes eu vejo ela. Eu vou pra feira, eu vou pra evento, eu vou às vezes na fábrica, eu vejo essa minha filha. Mas hoje ela não mora mais comigo. Então Sim. é esse mais ou menos esse sentimento, assim, sabe? Não é um sentimento de perda total. É um sentimento mesmo de agora eu tô mais longe. Mais ou menos Uhum. isso. É uma analogia bonita, né, bem É melhor seguir por esse lado, é, senão é. acaba que não. Mas hoje o seu vínculo com a empresa é qual atualmente? Hoje meu vínculo é de total amizade mesmo. É. Eu Uhum, fiquei na transição, né? Eu fiquei na transição durante um ano ali, quase. Deu um ano. uhum. E depois dessa transição, né, a gente já estava em contrato lá atrás. Eu fiz essa transição, acabei saindo. E hoje eu não faço parte de nada, assim, sabe? Certo. Hoje na empresa, mas eu tenho minhas amizades, sou amigo dos atuais donos, encontro eles, falo com eles diariamente aqui no Uhum. WhatsApp. Sei algumas novidades, às vezes o pessoal me conta, tá acontecendo isso, aquilo. Sim. Mas hoje eu já não tenho mais nada, assim. Uhum. Então para o empreendedor que é muito apegado, é uma situação difícil, assim, sabe? Os primeiros meses ali foram difíceis, sabe? Tipo, pô, e agora, né? Não tá mais Uhum. comigo. Será que a galera vai tocar a bola como eu tocava ali? Então, assim, tem isso. Mas tem que driblar isso e essa analogia que eu fiz ali do filho saindo Uhum. de casa é mais ou menos isso. Daí ele fica um pouco mais confortável. É, com certeza. E eu imagino que também, né, Lucas, abra espaço na mente, no coração, em todos os sentidos, para pensar em novos projetos. E eu não sei se isso já passa pela tua cabeça, já está em algum momento da sua vida que você já está olhando para frente nesse sentido também. Não, com certeza. Sou muito novo para aposentar, né? Não dá, né? Claro. 36 anos não dá. Mesmo quando eu tava no Dr. Pinto, eu já tinha alguns projetos que eu não tinha tempo de tirar do papel. Que Certo. eram projetos muito bons, muito legais, com pessoas muito boas, que inclusive isso aí eu já tirou do papel e tá quase nascendo aí, duas grandes marcas aí que eu tô fazendo, com pessoas muito boas. Então, esse tempo fora, esse tempo longe da Dr. Peanut me ajudou a tirar esses projetos do papéis que com a Dr. Peanut eu não conseguia. Por Uhum. causa de tempo, por causa de vários outros motivos. Uhum. Então, até depois, isso dá um certo alívio também quando você vem numa empresa que você fala, pô, agora eu tenho projetos legais que eu também vou tirar do papel. Vou fazer Claro. mais filhos. Que Um legal. filho seu de casa, mas É. vou fazer mais. Legal. Então, tá acontecendo e daqui 2 meses nasce uma marca e daqui 4, 5 meses a outra. Olha, então teremos novidades aí. Novidades. Eu volto aqui para contar. Com certeza, a gente vai querer saber. E Lucas, a gente já está se encaminhando para o fim da conversa, mas para o empresário que nos assiste, eu queria entender qual foi o momento do processo de venda que você participou, que foi mais, que você só descobriu ali no momento que você estava vivendo, que você não imaginava que ia passar e que pode ser um ponto de atenção para quem nos assiste. Tá. Como eu nunca tinha passado, né, por um M&A desse, você só aprende mesmo na prática
E porque muitos empreendedores acham que é o valor que é o mais importante, mas o valor não é o mais importante numa venda. Existem vários outros fatores ali que, né, vão depender se a tua empresa vai ser vendida ou não. Governança, as margens. Por exemplo, a gente achou erro em margem de produto lá atrás, que a gente arrumou. Então, assim, imagina se as margens não estão arrumadas e você tá com aquilo aí na sua cabeça, chega o cara para comprar, chega na hora da auditoria, não passa. Então, assim, durante esse tempo foi 1 ano de negociação. A gente passou 2 anos de negociação, um para o primeiro 50 e outro ano para os outros 50. Existem responsabilidades que ficam para frente, responsabilidades que eram nossas. Então, assim, eu fui aprendendo isso durante esse tempo, que não é só o valor. O valor é um dos pontos ali. Existem inúmeros pontos ali. Existem garantias de recebimento, garantias de, né, com produto, com fábrica. Então, assim, eu aprendi que esse 1 ano eu aprendi muito sobre uma negociação que eu não sabia que era tão estressante, assim, foi 1 ano estressante também, o ano da negociação é estressante para os dois lados, para quem está comprando e para quem está vendendo. Os advogados realmente eles, né, vão para cima e os dois lados ali querendo o melhor para cada um. A gente, na verdade, acaba que não fica confrontando muito comprador e vendedor, né, vendedor e quem está sendo vendido acaba não entrando em conflito, é mais advogado com advogado mesmo, sabe? A gente nossas reuniões eram mais com advogados e daí eles ficavam mais debatendo, assim, sabe? Para não entrar em conflito também, né, com quem está comprando, né, até para o negócio não dar aquela murchada, assim, né? Porque se, pô, você tá numa briga ali, a flor da pele, os advogados sabem como falar, às vezes você não sabe, acaba que o negócio não acontece. Então, aprendi isso também, porque na minha visão ia acontecer muito isso, a gente debater muito com eles as coisas, e não. Era advogado com advogado. Advogado chega, não, deixa que eu falo, pode deixar que eu falo. E às vezes você até pensa, meu Deus, o cara tá falando isso agora, vai acabar a negociação aqui. Ferrou, agora já era. E não, os caras já estão acostumados, tanto lado daqui quanto lado de lá, eles já fazem isso diariamente. Então eu aprendi nesse tempo, sabe, que o valor é um dos pontos. Tem inúmeros fatores ali, né, que vão decidir a venda ou não da empresa. Certo. E Lucas, o que você acredita que as empresas vão precisar construir, manter ou desenvolver nos próximos 10 anos, digamos assim, para se tornarem ou se manterem relevantes? Olha, comunidade. Acho que comunidade é a palavra do momento. Pertencimento, comunidade. Empresas centenárias do Brasil hoje estão sofrendo porque não construíram isso lá atrás. Eram marcas que focavam muito em produto e não focavam em marca. Hoje, você pega empresas de cosmético aí, com 100 anos, que estão sofrendo com marcas de influenciador. Então, assim, quem não se adaptar nesse mercado, não digo nem 10 anos, né? Muito menos, assim, é muito dinâmico, né? Ano após ano tá mudando muito. E essas empresas lá atrás, elas demoraram também muito para acreditar no digital. Elas ficaram muito no varejo. Então, o digital hoje é um ativo muito forte de uma empresa. Então, hoje eu já começaria uma empresa pensando muito no digital. Muito no digital. O varejo é muito difícil de fazer. Você tem que estar muito estruturado para fazer. O Brasil é muito grande, logística é muito grande. Então, assim, o digital hoje, com o Mercado Livre abrindo CD em qualquer canto, com o Amazon crescendo, com o TikTok Shop nascendo agora, primeiro ano já é um sucesso. Então, assim, foque no digital. Porque em 10 anos eu acredito que o varejo vai sentir muito, já está sentindo, e em 10 anos acho que vai sentir ainda mais a força do digital. Porque ainda o brasileiro ainda não está acostumado a comprar tudo no digital ali, é uma coisa ou outra ali. Então eu focaria nisso, focaria no digital, porque em 10 anos as coisas vão ficar muito maiores hoje do que são em compras online. Certo. Então, Lucas, para a gente finalizar a nossa conversa, vou te fazer 3 perguntas finais aqui. A primeira, se você pudesse voltar no tempo e falasse com o Lucas lá de 16 ou 20 anos, o que você diria para ele? Cara, eu diria para ele que o Brasil é muito maior do que ele imagina. Acho que todo mundo tem isso na cabeça, que o Brasil é muito grande. Todo mundo, a gente sabe, a gente aprendeu geografia na escola, a gente vê o tamanho. Mas quando você realmente vai a fundo e vê o tamanho do Brasil, é algo que surpreende muito. É claro que em poder aquisitivo nem tanto, mas hoje um tamanho de um estado brasileiro é um país da Europa. Então, assim, o Brasil ele é muito grande. Então, eu demorei para acreditar no potencial da minha marca porque eu não sabia o tamanho do mercado. Se eu soubesse lá atrás, eu tinha acelerado mais as coisas, sabe? Eu tinha pensado diferente. Mas volto naquilo que é um aprendizado. Então, eu falaria isso pro Lucas lá de trás. Falei, cara, o que você está imaginando do tamanho do Brasil é 10 vezes maior do que você está imaginando. Acho que isso seria muito valioso se eu pudesse Legal. falar para mim mesmo. E se daqui 20 anos o teu filho for contar a tua história para alguém, o que você gostaria que ele mais ressaltasse? O que você gostaria de ser lembrado?
Cara, eu gostaria de ser lembrado como um cara que mudou o mercado de pasta de amendoim no Brasil, porque acho que realmente foi isso que aconteceu com a Dr. Peanut. Ela mudou o mercado, mudou o consumo de pasta de amendoim no Brasil. Então, se aqui 20 anos alguém falasse isso, principalmente meu filho, acho que eu ia ficar muito feliz. Tipo, ó, meu Sim. pai ajudou a construir o mercado de pasta de amendoim no Brasil. Legal. E a última é para o empresário também que está nos assistindo, o que que ele deveria entender e compreender que é necessário para construir uma empresa realmente valiosa e não somente lucrativa? É, hoje o empresário, eu já falei isso, mas eu vou ressaltar de novo, ele foca muito em produto e esquece de trabalhar a marca. Uhum. Então, o trabalho de marca, posicionamento de marca é tão importante quanto o produto. Produto bom já deixou de ser diferencial. Então, o trabalho de marca hoje tem muita concorrência. Então, você tem que se destacar. Então, acho que esse trabalho de marca, ele tem que ser desde o seu primeiro dia, você começar a trabalhar a marca de uma forma que você tem que entender o mercado e fazer algo diferente Uhum. que ninguém tá fazendo. Você tem que entender a dor do teu consumidor e falar, cara, o que que esse cara tá precisando e eu posso fazer de diferente num formato diferente. Uhum. Então, acho que é isso. O trabalho de marca, eu vejo que muitas marcas começam, focam em produto e depois vão trabalhar a marca. Então, eu faria o contrário. Trabalha a marca, mesmo que você nem tenha o produto. Uhum. E depois você vai ver como o produto vai se encaixar ali automaticamente. Claro. Maravilha, Lucas. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação, pela tua presença. A tua história é realmente muito inspiradora. Parabéns por todas as conquistas e que venham muitas outras aí. Não, foi um prazer estar aqui. Espero que tenha ajudado, nem que seja um pouquinho, ó, quem está assistindo. E posso voltar mais vezes também, Com se me certeza. convidarem, vai ser um prazer. Vamos gostar. Tá Obrigada. bom? Obrigado. Na conversa de hoje, falamos sobre produtos, marcas, crescimento, liderança, construção de valor e venda de empresas. Mas talvez a história do Lucas não seja, no fundo, sobre nenhum desses temas. Talvez ela seja sobre algo muito mais humano. Todo empreendedor começa construindo um negócio, mas em algum momento percebe que está construindo muito mais do que isso. Está construindo relações, confiança, cultura e oportunidades para outras pessoas e famílias. E muitas vezes construindo uma parte importante da própria identidade e um legado que pode ser conduzido por outras pessoas. Uma das decisões mais difíceis que um empreendedor pode enfrentar não é começar, crescer ou enfrentar as crises, mas pode ser aceitar que o que nasceu de suas mãos está pronto para seguir o próprio caminho. Hoje, ao olhar a trajetória da Dr. Peanut, fica claro que o verdadeiro valor dessa empresa nunca esteve somente nos produtos que ela vendeu ou nos números que ela alcançou. Esteve na capacidade do seu fundador de criar algo que continuou crescendo, evoluindo e gerando impacto mesmo depois que ele deixou de ser o centro da história. E essa pode ser a definição mais bonita de legado. Não aquilo que permanece porque você continua presente, mas o que permanece porque foi forte o suficiente para seguir sozinho. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até a nossa próxima conversa.